Olá, crianças! Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos começar mais uma aula? A nossa aula de hoje é interdisciplinar de ciências, português e matemática. Hoje nós vamos falar sobre métodos de separação de misturas. Continuando a aula de ciências de ontem, quando relembramos sobre misturas e tipos de misturas, hoje vamos falar sobre como isolar, ou seja, como separar os componentes de uma mistura. E para isso foram desenvolvidas técnicas de separação de misturas, que são adotadas de acordo com o tipo de mistura, heterogênea ou homogênea. Abaixo veremos os métodos de separação mais utilizados para cada tipo de mistura. Primeiro nós temos aqui a catação. O método de catação é utilizado para a separação de dois sólidos de tamanhos diferentes, usando a mão ou pinça. Exemplo, separação das impurezas do feijão. Outro método é a filtração. O método utilizado para separar sólidos e líquidos que não se misturam utilizando um filtro. Exemplo, na preparação de café, utilizamos o filtro, ou seja, o coador, para separar o pó do café da bebida em questão, que é o café que a gente está fazendo. Nesse método também está inserido a filtração a vácuo, que é utilizada com o mesmo objetivo, mas uma bomba de vácuo acoplada para que se acelere o processo. Esse método é mais utilizado em laboratórios. Observe na tirinha o processo de filtração. A filtração é utilizada para separar os componentes sólidos dos componentes líquidos ou gasosos de uma mistura heterogênea. Observe aqui do lado, nós temos primeiro no copo uma mistura que pode ser uma mistura de água com café, por exemplo. Aqui nós temos o quê? Um funil, que é o filtro, ou o coador, que é onde vai passar essa mistura e vai ficar retido as partes sólidas. E embaixo nós temos o quê? A solução filtrada, ou seja, o líquido sem nenhum tipo de sólido, sem nenhum tipo de impureza. Aqui nós temos a decantação. O que é decantação? É repouso, ficar parado. Nesse método é usado para separar dois componentes, um sólido e outro líquido, ou ainda dois líquidos que tenham densidades diferentes. Por exemplo, a água e o óleo. Apesar da água e o óleo serem líquidos, um é mais grosso, quer dizer que a densidade dele é maior, que é o óleo. Então, e a água é mais fina, a densidade é menor. E os dois não se misturam. O processo consiste em deixar o sistema em repouso, deixar a vasilhinha com a mistura parada, até que se tenha a total separação dos componentes. Esse método é bastante utilizado em laboratórios, usando um funil de bromo, e em indústria e em estação de tratamento de esgoto e água para separação das impurezas. Aqui do lado nós temos uma mistura com líquido e com coisas, com sedimento, quer dizer, com sólidos. Pode ser água e areia, água e terra. E aí o que acontece? Deixa em repouso, deixa paradinho, espera um tempo, o que vai acontecer? Vai separar a parte mais densa, ou seja, mais grossa, mais pesada, que no caso aqui são os sedimentos, ela vai descer para o fundo da vasilha e a parte líquida, que pode ser nesse caso a água, vai ficar na parte de cima. E aí pode ser retirado, e vai deixar só os resíduos dentro da vasilha. Então esse é o processo de decantação. Aqui nós temos a separação magnética. O que é a separação magnética? É o processo de separação que é aplicado em misturas de sólidos em que um dos componentes é atraído por ímã. Por exemplo, aqui nós temos dois exemplos. No primeiro, nós temos uma máquina que tem um ímã gigante na ponta, e que ela está separando resíduos de ferro
de outros tipos de resíduo, que pode ser plástico, ou papel, ou terra, né? E aqui do lado nós temos um exemplo de areia e pó de ferro, que pode ser areia, pó de ferro, ou pode ser areia com, nesse caso aqui, tem pregos, né? Tem uns preguinhos misturados, agulha, alfinete, qualquer coisa que for de metal e que for atraída por ímã. Então, vai chegar o ímã lá perto da areia e ele vai retirar daquela areia tudo que for metal e que for atraído por ímã, né? Porque vai grudar no ímã e vai tirar. E vai fazer essa separação magnética. Outra separação que nós temos é a destilação simples ou evaporação. Essa destilação simples ou evaporação é usada para separar sólidos e líquidos miscíveis. O que são miscíveis? São líquidos que se misturam. Consiste em aquecer, esquentar, né? Em aparelhagem específica, representada na imagem aqui do lado, a mistura até que o líquido evapore e sobre o sólido. O gás do componente evaporado passa por condensador e é coletado em um recipiente no estado líquido. A evaporação, a mistura é aquecida até que o líquido evapore completamente, restando apenas o sólido ao final do processo. Esse método é utilizado nas salinas para obtenção do cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha, em que a água salgada, né, a água do mar, ela é colocada em tanques rasos para a sua evaporação e o sal é separado da água, ficando depositado no tanque. Então, como que é isso aqui? Para a produção de sal é utilizado esse método aqui de destilação ou evaporação. No caso do sal, é a evaporação. Pega a água do mar, coloca lá nos tanques rasos e o sol vai aquecer, vai esquentar essa água e vai evaporar. E como o sal é sólido, ele vai ficar no fundo dos tanques, né? E que depois vai ser retirado e moído e a gente vai utilizar na cozinha. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre a evaporação, sobre a separação de misturas, né? Evaporação, decantação, a filtração, a catação. E esses são métodos que nós utilizamos, né, para separar misturas. Agora, vamos realizar as atividades para exercitar o que nós aprendemos. Nós vamos fazer uma atividade de fixação e revisão. Vamos fazer a leitura dos textos, depois copiar e responder as atividades número 1 e 2 no caderno. Essa atividade número 1 e 2 é do livro de ciência Buriti Mais, da página 100 e 101. Vocês não têm o livro, mas aqui tem a foto da página, que é para fazer a leitura e copiar apenas a atividade 1 e 2 no caderno. Depois vamos fazer uma atividade de matemática, que é uma atividade de revisão. Nós já estudamos isso aqui, já fizemos várias atividades e isso é uma atividade. Número 3, você vai completar a tabela com o que se pede. Observe aí, ó, o número composto. Aonde tem o número composto? Por exemplo, o primeiro, 124, já tem o número. O número decomposto em centenas, dezenas e unidades. No número 124, quantas centenas tem, quantas dezenas e quantas unidades? Aí você vai pôr o número. O que são dezenas? Qual é o número que é centena? Qual é o número que é unidade? Depois, no outro quadradinho, número escrito por extenso. Esse mesmo número, 124, como que você vai escrever o número 124? Aí você vai escrever com o nome do número, com palavras. Embaixo, da mesma forma, 223. Aqui nós já temos o número decomposto. Ó, no número 223, nós temos 2 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. E nesse aqui você vai escrever apenas o nome do número, né? Escrito por extenso. Embaixo não tem o número composto, não tem o número decomposto,
mas tem o número escrito por extenso. Que número é esse? 57. Então, você vai escrever o número aqui no primeiro quadradinho, 57. Vai no segundo quadradinho, você vai decompor ele em centenas, dezenas e unidades, se ele tiver. Se não tiver, só em dezenas e unidades. E se não tiver dezenas e unidades, só em unidades. No último, também não tem o número composto. Também não tem decomposto. Tem ele escrito por extenso, 131. Então, o número 131, como que escreve o número 131? Você vai escrever no primeiro quadradinho. No número 131, quantas centenas tem? Quantas dezenas e quantas unidades? Aí você vai completar e é essa a atividade de hoje.